Faça uma pausa agora. Respire fundo. Deixe os ruídos do dia se calarem por um instante. Imagine-se diante do trono de Deus, não como alguém distante e inalcançável, mas como um pai que abre os braços e sorri ao ver você chegar. O Salmo 100 começa dizendo: Celebrem com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com um cântico. Esse é um convite, um chamado, não para alguns, mas para todos. Deus não exclui ninguém do alcance do seu amor. E isso significa que hoje, exatamente no estado em que você está, Ele abre os braços para receber a sua vida, a sua voz, o seu coração. Mas talvez você entre aqui sentindo-se vazio, cansado, quebrado por dentro. Talvez o mundo tenha te ensinado a acreditar que você só será amado quando fizer tudo certo. Talvez você tenha crescido carregando a impressão de que sempre precisa se esforçar para ser aceito. Sempre precisa se provar. Mas diante de Deus, não é assim. O amor dele não depende do seu desempenho. O amor de Deus não oscila conforme o seu humor ou os seus erros. Ele é constante. E esse salmo nos lembra disso. Ele é digno de ser celebrado não porque você está em um bom momento, mas porque Ele é Deus. E isso não muda. Pare por um momento e perceba. Quantas vezes você achou que não tinha valor? Quantas vezes a culpa tentou te prender, sussurrando que Deus não poderia mais te amar? E ainda assim, aqui está você, ainda ouvindo a sua voz, ainda sentindo o chamado suave do Espírito, porque o amor de Deus nunca desistiu de você. A palavra diz que saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você não é obra do acaso, não nasceu para andar perdido no vazio. Você pertence. Você tem um pastor que conhece cada detalhe da sua vida, que chama você pelo nome, que caminha à frente, que te conduz mesmo quando os vales parecem escuros. Agora, feche os olhos. Imagine esse pastor estendendo a mão, conduzindo você suavemente para um lugar seguro. Um campo verde onde há descanso, um riacho de águas tranquilas onde a sua alma encontra paz. Esse é o amor de Deus em movimento. Não apenas palavras bonitas, mas uma realidade que alcança cada parte da sua existência. E é por isso que o salmista nos chama a entrar pelas portas de Deus com gratidão e em seus átrios com louvor. A gratidão é a chave que abre a porta do coração. Mesmo quando parece que não há motivos para agradecer, sempre existe um. Você ainda é amado. Você ainda é sustentado. Você ainda é visto por Deus. Talvez você esteja lutando em silêncio, sem ninguém para notar suas lágrimas. Mas o Senhor não apenas vê, Ele recolhe cada uma. E hoje, Ele te chama não para trazer uma lista de perfeições, mas apenas para se apresentar diante dEle, com tudo o que você é, com tudo o que você carrega. Ele não pede máscaras. Ele pede apenas o seu coração. Então, onde você está agora? Levante o coração em oração silenciosa. Diga a Ele: Senhor, eu sei que o teu amor me sustenta. Sei que mesmo quando não sinto, o Senhor não me abandona. Eu entro diante de ti, não porque sou perfeito, mas porque sou teu. Deixe essa oração tomar forma dentro de você. Sinta o peso saindo, sinta a esperança entrando. Sinta a presença de um Deus que nunca se afasta. O Salmo 100 termina dizendo: Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
Não há limite de tempo para esse amor. Ele não caduca, não se esgota, não se desfaz. Ele dura para sempre. E se dura para sempre, isso significa que agora mesmo, nesse exato instante, Ele está se estendendo até você. O amor de Deus não é uma memória distante de quando você estava melhor espiritualmente. Não é uma promessa adiada para quando você for mais santo. Ele é presente, Ele é agora, Ele é eterno. Então, deixe o coração descansar nesse amor. Deixe a mente se acalmar, sabendo que você é sustentado por algo que nunca falha. Hoje você não está sozinho. Hoje você está envolvido no amor de um Deus que te chama pelo nome e diz: Filho, filha, você é meu, e o meu amor por você jamais terá fim. Às vezes, o maior desafio não é acreditar que Deus existe, mas acreditar que Ele realmente se importa. Muitos carregam no coração a ideia de um Deus distante, sentada em um trono intocável, observando o mundo com frieza. Mas o Salmo 100 quebra essa imagem distorcida. Ele revela um Deus que não apenas reina, mas que pastoreia, um Deus que guia, cuida, alimenta e envolve os seus filhos em amor. Pense um instante. Como seria a sua vida se você realmente vivesse todos os dias consciente desse amor? Quantas preocupações perderiam a força? Quantos medos seriam dissolvidos? Quantas feridas encontrariam cura simplesmente por descansar na certeza de que há um Pai que não apenas vê, mas age em seu favor? O amor de Deus não é um conceito abstrato. Ele se manifesta em detalhes. Na manhã em que você acorda e o ar invade os pulmões, no abraço inesperado que chega quando você mais precisa, na palavra que acalma a alma em meio à tempestade, até mesmo no silêncio que parece vazio, mas que guarda dentro de si a fidelidade de um Deus que nunca desiste. O salmista nos convida a servir ao Senhor com alegria. E talvez você se pergunte: como posso servir com alegria se carrego tantas lutas, tantas preocupações, tantos pesos? A resposta está no próprio coração desse salmo. A alegria não nasce das circunstâncias, mas do reconhecimento de quem é o Deus que você serve. Você não serve a um tirano, não caminha sob o jugo de um senhor cruel. Você serve a um Pai amoroso. E cada ato de fé, cada gesto de entrega, cada oração sincera é recebido por Ele como uma oferta preciosa. E aqui está um segredo. Quanto mais você se aproxima desse amor, mais a alegria brota como uma fonte dentro de você. Não é a ausência de problemas que traz alegria, mas a presença de Deus que dá sentido e força para atravessar cada vale. Feche os olhos por um instante e imagine-se entrando pelos portões do templo descrito no Salmo. Não é um portão qualquer, é a porta da presença de Deus, e a chave para atravessá-la é simples: gratidão. Gratidão não é negar a dor, não é fingir que tudo está bem, é reconhecer que, apesar de tudo, há um Deus que permanece fiel. É saber que, mesmo em lágrimas, você ainda tem um lugar seguro no coração do Pai. Agora, pense em algo pelo qual você pode agradecer neste momento. Talvez seja pequeno, talvez seja algo que você nunca tenha notado, mas permita que essa gratidão abra uma fresta no coração. Sinta como a presença de Deus começa a preencher o espaço vazio. Sinta a paz entrando. Sinta o amor envolvendo cada parte de você. E nesse movimento de gratidão, algo começa a mudar. O que antes parecia apenas peso começa a se tornar testemunho. O que antes era apenas dor começa a se transformar em esperança. Porque quando você entra pelos átrios de Deus com louvor, o amor dele não apenas te acolhe, ele te transforma. Quantas vezes você tentou mudar a si mesmo pela força própria? Quantas promessas feitas e quebradas? Quantas tentativas de começar de novo que terminaram em frustração?
O amor de Deus não exige que você se transforme sozinho. É Ele quem, em amor, molda, restaura e renova. É Ele quem te pega pela mão e diz: você não precisa carregar isso sozinho. Eu estou aqui. E é por isso que esse salmo termina exaltando a fidelidade de Deus de geração em geração. Isso significa que o amor que sustentou seus antepassados é o mesmo amor que sustenta você hoje. É um fio eterno que conecta a história humana à eternidade divina. Cada lágrima, cada oração, cada clamor não se perde. Tudo se entrelaça na fidelidade de um Deus que sempre cumpre a sua palavra. Então, se você sente que não consegue dar mais um passo, lembre-se, não é a sua força que te mantém de pé, é o amor dele. Se você sente que não há mais saída, saiba, o amor dele abre caminhos onde não existem portas. E se você acha que chegou ao fim, entenda, o amor de Deus é justamente o recomeço que você tanto precisa. Então, deixe o coração se aquietar. Respire fundo e perceba, você é amado. Não porque merece, não porque fez tudo certo, mas porque o Senhor é bom. E a bondade dele não tem prazo de validade. Hoje ele te chama para experimentar esse amor de forma viva e real. Não como uma teoria distante, mas como um encontro verdadeiro. Deixe-se ser envolvido por essa presença. Deixe que o Espírito Santo ministre em você agora e sinta o peso caindo, sinta o coração sendo renovado, sinta a paz que só o amor de Deus pode trazer. E se essa mensagem toca você, permita que outros também sejam alcançados por esse amor. Compartilhe essa experiência, deixe seu comentário, se inscreva no canal, não como um gesto automático, mas como parte dessa caminhada de fé, onde juntos nos lembramos todos os dias que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Existe um lugar no coração humano que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. É como um espaço secreto, uma sala interna, onde nenhum sucesso, nenhum relacionamento, nenhum bem material consegue alcançar. Quantos já tentaram ocupar esse espaço com conquistas, com aplausos, com a busca incansável por reconhecimento, e ainda assim se deitam à noite sentindo-se vazios? O Salmo 100 é como uma chave que abre essa sala. Ele não fala de um amor qualquer, passageiro, sujeito às oscilações da vida. Ele fala de um amor eterno, imutável, que ultrapassa gerações. Um amor que não apenas visita, mas habita. Um amor que não apenas consola, mas transforma. Quando o salmista diz: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele está nos lembrando de uma verdade que o mundo tenta apagar. Você tem dono. Não no sentido de posse fria, mas no sentido de pertencimento seguro. Você não é um acidente, não está solto em meio ao caos. Você foi formado pelas mãos do Criador, e a sua vida está marcada pela assinatura do amor eterno. Imagine isso por um instante. O Deus que criou os céus e a terra conhece você pelo nome. O mesmo Deus que estendeu o firmamento, que separou a luz das trevas, que deu limites ao mar, inclinou-se para moldar a sua existência. E ao fazer isso, ele disse: você é meu, e eu jamais abrirei mão de você. Quantas vezes você se sentiu esquecido? Quantas vezes acreditou que ninguém se importava? Pois o Salmo 100 ecoa como um grito do céu. Você pertence a um pastor que não abandona as suas ovelhas. E esse pastor não apenas guia, mas protege, alimenta, cura. Ele não é um Deus distante, mas um Deus presente, que caminha ao seu lado, que compartilha suas lágrimas, que se alegra com cada sorriso seu. A cada manhã, quando você desperta, há um amor que já está te esperando.
Antes mesmo da primeira preocupação chegar, antes mesmo da ansiedade tentar dominar, o amor de Deus já se colocou à sua frente, preparando o caminho, cuidando dos detalhes que você nem percebe. Esse é o significado de viver como rebanho do seu pastoreio. Não depender das próprias forças, mas confiar naquele que cuida com perfeição. Talvez a sua vida tenha marcas de rejeição. Talvez você carregue memórias de portas fechadas, de palavras duras, de olhares que feriram. Mas diante de Deus não existe rejeição. Existe acolhimento. Existe aceitação. Existe pertencimento. Ele não olha para você e vê fracassos. Ele olha e vê um filho amado, uma filha preciosa. Ele não vê as cicatrizes como sinais de derrota, mas como testemunhos de sobrevivência e como oportunidades para mostrar o poder da restauração. E é aqui que a mensagem do Salmo 100 se torna ainda mais profunda. Servir a Deus com alegria não é um peso, é uma resposta. Não é uma obrigação fria, mas um reflexo natural de quem descobriu o amor verdadeiro. A verdadeira alegria não nasce das circunstâncias, mas do reconhecimento de que você está seguro nos braços do Pai. Agora imagine-se entrando pelas portas descritas no Salmo. Você caminha com passos firmes, não porque não tem problemas, mas porque está carregado de gratidão. Cada passo ecoa um louvor silencioso. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem entender tudo, eu confio no teu amor. E enquanto você atravessa esse portão, as paredes da sua alma começam a ser revestidas de paz. O peso dá lugar ao descanso, a dúvida dá lugar à confiança, o medo dá lugar à certeza de que o amor de Deus é maior do que qualquer circunstância. Esse amor não é apenas para momentos de culto, não é reservado apenas para dias de celebração. Ele é constante, acompanha cada batida do coração, cada respiro da vida. Quando você anda pelas ruas, ele caminha com você. Quando você enfrenta batalhas silenciosas, ele permanece ao seu lado. E quando você se sente perdido, ele chama pelo seu nome e o conduz de volta. A fidelidade de Deus atravessa o tempo. O mesmo amor que sustentou gerações passadas é o amor que hoje te envolve. Você está conectado a uma história eterna que não tem fim. E esse fio invisível que une a eternidade ao presente é a misericórdia de Deus, que não falha, que não se cansa, que não se esgota. Se hoje o coração estiver pesado, lembre-se, você não caminha sozinho. Se as lágrimas forem constantes, saiba que há um Deus que enxuga cada uma. E se o medo tentar gritar mais alto, confie, o amor perfeito lança fora todo o medo. Então, permita que essa certeza desça fundo agora. Permita que cada célula do seu corpo seja lembrada: você é amado. Permita que cada pensamento seja moldado por essa verdade: você pertence a Deus. Permita que cada emoção se alinhe a essa promessa: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E se essa palavra alcança o seu coração, não aguarde apenas para si. Compartilhe, espalhe essa esperança. Deixe seu comentário como testemunho de fé. Inscreva-se para continuar recebendo palavras de vida. Não como um ato mecânico, mas como parte de um movimento maior, onde juntos celebramos o amor eterno de um Deus que jamais abandona os seus. Há momentos em que o coração humano se pergunta: será que o amor de Deus é mesmo para mim? Não porque você duvide que Deus ame o mundo, mas porque a ferida dentro de você parece gritar mais alto do que qualquer promessa. Talvez você já tenha olhado para si mesmo e pensado: eu não sou digno, já falhei demais, já decepcionei a mim, já decepcionei a outros, já decepcionei a Deus. Mas o Salmo 100 não fala de um amor condicionado. Ele não diz: o Senhor é bom apenas para alguns, apenas para os perfeitos, apenas para os que nunca erram. Ele diz:
O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse é um amor que não se limita à sua performance, mas que flui da essência de quem Deus é. E é aqui que mora a beleza dessa verdade. Você não precisa se esforçar para ser amado. Você já é amado. Antes de se levantar pela manhã, antes de pronunciar qualquer palavra, antes mesmo de decidir qual rumo seguir, você já está coberto por esse amor eterno. Quantas vezes você acreditou que precisava provar seu valor? Quantas vezes buscou reconhecimento em pessoas que nunca conseguiram enxergar o que realmente existe dentro de você? Mas Deus não olha apenas para a superfície. Ele atravessa camadas, ele vê além das máscaras, ele conhece o coração. E mesmo vendo cada fraqueza, cada falha, cada cicatriz, ele continua dizendo: "Você é meu." Pense nisso. O Deus que criou todas as coisas não se envergonha de associar o nome dele ao seu. Ele não olha para você e diz: "Este eu não quero." Pelo contrário, ele o chama de povo, de rebanho, de filho, de filha. Ele o insere em uma família espiritual onde ninguém é esquecido, onde ninguém é invisível, onde todos são profundamente amados. E talvez você carregue lembranças de exclusão. Talvez tenha vivido situações em que não foi escolhido, em que foi deixado de lado, em que as portas se fecharam diante de você. Mas diante de Deus, a porta está sempre aberta. O Salmo 100 convida: "Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor." Não existe burocracia, não existe fila, não existe senha. Existe apenas um convite eterno: venha, eu te espero, eu te recebo. E quando você entra por essas portas, algo muda dentro de você. A gratidão começa a se tornar mais forte do que as queixas. O louvor começa a soar mais alto do que as preocupações. O coração, antes carregado, começa a encontrar leveza na presença do amor de Deus. Mas talvez você diga: "Eu não consigo agradecer, porque a dor é maior do que qualquer motivo." E aqui está um segredo espiritual. A gratidão não precisa esperar o milagre acontecer. Ela pode brotar no meio do deserto. Ela pode nascer em meio às lágrimas. Ela pode florescer, mesmo quando tudo parece estéril. Porque a gratidão não depende das circunstâncias, mas da confiança de que Deus permanece fiel. Feche os olhos por um instante e se veja diante dessas portas. Você as atravessa não porque tem todas as respostas, mas porque sabe que o amor de Deus já está lá dentro. E quando você entra, percebe que não está sozinho. Há uma nuvem de testemunhas, há gerações que já caminharam antes de você, todas sustentadas pelo mesmo amor eterno. O Deus que foi fiel no passado é o mesmo que sustenta o presente e garante o futuro. E nesse lugar você pode descansar. Descansar da cobrança interna, descansar da comparação, descansar da necessidade de provar algo para os outros. No amor de Deus não há exigência de perfeição, há apenas o convite para permanecer. Então, entregue agora cada peso, entregue as culpas que você carrega, os medos que o perseguem, as lembranças que ainda doem. Coloque tudo diante do Pai e permita que Ele lave cada área da sua vida com esse amor que não falha. Sinta a paz que vem quando você entende: eu pertenço, eu sou amado, eu sou guardado. Não porque você mereceu, mas porque o Senhor é bom. E essa bondade não termina, ela é eterna, atravessa gerações, permanece firme, inabalável, indestrutível. Se o coração duvida, lembre-se, o amor de Deus já estava sobre você antes mesmo de você acreditar. Se a mente questiona, recorde, a fidelidade de Deus não se mede pelas suas oscilações, mas pela constância do seu caráter. Se a alma vacila, confesse, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E nesse momento, permita que essa verdade seja proclamada não apenas com palavras, mas com a vida.
Que cada respiração, cada atitude, cada passo seja uma resposta de gratidão ao amor eterno. E se essa mensagem encontrou espaço no seu coração, deixe que outros também sejam alcançados. Compartilhe, escreva nos comentários o que Deus tem feito em sua vida. Inscreva-se para caminhar junto nessa jornada de fé. Não como um gesto de rotina, mas como parte de uma corrente de esperança que se estende e alcança mais corações. Porque no final de tudo, o que permanece é essa verdade: o Senhor é bom e o seu amor nunca vai deixar de ser amor. O coração humano tem sede, uma sede que nada neste mundo consegue saciar. Podemos beber dos rios da fama, podemos mergulhar nas águas do sucesso, podemos até provar dos mananciais do prazer, mas sempre resta um vazio, sempre persiste um eco silencioso dentro da alma dizendo: não é suficiente. O Salmo 100 nos lembra de onde vem a fonte verdadeira. Ele aponta para o Deus que é bom, cuja misericórdia dura para sempre, cuja fidelidade se estende de geração em geração. Essa é a água que mata a sede. Essa é a presença que preenche o vazio. Esse é o amor que sustenta cada parte de quem você é. Talvez você tenha tentado se satisfazer em tantas coisas. Talvez tenha corrido de um lado para o outro, buscando aprovação, reconhecimento, segurança. Mas sempre que o coração busca em algo passageiro, o vazio retorna. Porque só aquilo que é eterno pode preencher o que foi criado para a eternidade. E aqui está a boa notícia. Esse amor não é escondido, não é restrito, não é limitado a poucos. Ele é oferecido a todos. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, diz o salmista. É um convite universal que ecoa por todas as nações, por todas as línguas, por todos os povos. E hoje, esse convite ecoa diretamente para você. Deixe que essas palavras alcancem o mais íntimo do seu ser. Deixe que esse amor não seja apenas um conceito, mas uma realidade viva que comece a transformar seus pensamentos, suas emoções, sua maneira de enxergar a vida. Porque quando o amor de Deus invade, ele não apenas conforta, ele ressignifica. Ele pega as dores do passado e as transforma em testemunho. Ele pega os medos do presente e os converte em confiança. Ele pega as incertezas do futuro e as cobre com esperança. Quantas vezes você se perguntou: será que vou conseguir? Mas diante do amor de Deus, a pergunta muda. Não é mais será que vou conseguir, mas quem é o Deus que caminha comigo? Porque quando Ele está presente, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna palco de milagres. Esse é o Deus do Salmo 100. Não um Deus que observa à distância, mas um Deus que abre os braços e acolhe. Não um Deus que cobra perfeição, mas um Deus que chama pelo nome. Não um Deus que abandona, mas um Deus que permanece fiel em todo o tempo. E quando você entende isso, servir a Deus deixa de ser peso e se torna privilégio. Cantar louvores deixa de ser obrigação e se torna celebração. A vida deixa de ser corrida vazia e se torna jornada de propósito. Agora, imagine-se diante dele mais uma vez. Não em um templo distante, mas no altar secreto do coração. Veja-se atravessando as portas com ações de graças e entrando nos átrios com louvor. Sinta a atmosfera mudar ao redor. Não porque os problemas sumiram, mas porque a presença de Deus se torna maior que qualquer problema. E nesse lugar, você percebe que não está sozinho. Há uma multidão invisível, há gerações que já passaram e que hoje testemunham a mesma verdade. O Senhor é bom e o seu amor nunca falha. Você faz parte dessa história, dessa corrente de fé que atravessa os séculos. E isso significa que mesmo quando você se sente pequeno, você está conectado ao Deus eterno, e isso é suficiente para sustentar cada passo. Se hoje a dor grita, lembre-se, o amor de Deus fala mais alto. Se o medo tenta dominar, confesse, eu pertenço ao rebanho do Senhor.
Eu não estou perdido, eu não estou sozinho. Se a dúvida sussurra que não há saída, declare: o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade jamais falhará. Permita que essa confissão se torne como música dentro de você. Permita que cada palavra se torne um escudo contra a desesperança. Permita que o amor de Deus renove a sua mente, fortaleça o seu coração, guie os seus passos. E se essa mensagem tem sido alimento para a sua alma, não guarde só para si. Seja parte do movimento que espalha esperança. Deixe um comentário testemunhando o que Deus tem feito em sua vida. Inscreva-se para continuar recebendo palavras que edificam. Compartilhe para que outros também encontrem esse amor eterno. Porque a verdade que sustentou o salmista continua viva hoje. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade não conhece fim. Há feridas que o tempo não cura. Há lembranças que permanecem como cicatrizes abertas dentro da alma. Você pode até sorrir por fora, pode até se mostrar forte diante dos outros, mas no íntimo ainda existe um espaço de dor que insiste em silenciar a alegria. E é nesse espaço que o amor de Deus entra de forma mais profunda. O Salmo 100 não é apenas uma convocação à adoração, ele é também um convite à restauração. Quando o texto diz: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele declara algo que pode transformar completamente a sua maneira de viver. Você não é resultado de acasos, você não é produto de rejeições, você não é a soma dos erros que cometeu. Você é feito por Deus. E porque você foi feito por Deus, há uma marca de eternidade dentro de você. Não importa quantos ventos tentem apagar, não importa quantas tempestades tentem destruir, o selo do amor de Deus permanece gravado em sua essência. Talvez você já tenha se sentido como uma ovelha perdida, vagando por caminhos escuros, sem direção. Mas o Salmo nos lembra: você tem um pastor. E esse pastor não desiste, não abandona, não se cansa de procurar. Ele vai até o vale mais profundo, ele atravessa os desertos mais áridos, ele rompe as cadeias mais pesadas para trazer de volta quem pertence a ele. E quando ele encontra, não aponta o dedo para condenar, ele estende os braços para acolher. Esse é o amor que o salmista celebra, um amor que não se cansa de perdoar, que não se esgota, que não se retrai diante da fraqueza. Um amor que é eterno. Agora, imagine por um instante, você está diante das portas do templo. Atrás de você, um caminho de dores, lembranças, culpas. À sua frente, um átrio cheio de louvor, repleto da presença de Deus. O que você precisa fazer? Apenas atravessar, apenas entrar, apenas confiar que o amor de Deus é maior que qualquer peso do passado. E quando você entra, algo muda. O coração começa a bater em um novo ritmo. As lágrimas, antes de dor, começam a se transformar em águas de cura. Os lábios, antes silenciados pelo medo, começam a encontrar palavras de gratidão. Porque a gratidão tem esse poder. Ela muda a atmosfera. Ela tira os olhos daquilo que falta e os coloca naquilo que permanece. Ela lembra o coração de que, apesar das perdas, existe um amor que nunca se perde. Ela faz a alma perceber que, apesar das incertezas, existe uma fidelidade que nunca falha. E quando o coração se veste de gratidão, o ambiente interno se torna altar. Não é preciso multidão, não é preciso coro, não é preciso instrumentos. O louvor nasce dentro de você, como resposta espontânea ao amor que sustenta todas as coisas. Talvez você pense, mas eu não tenho forças para louvar. E a verdade é que ninguém tem por si mesmo. O louvor verdadeiro não é fruto da força humana, mas do Espírito Santo que habita em nós.
Ele é quem sopra a vida, Ele é quem inspira canções, Ele é quem nos lembra da bondade de Deus quando tudo ao redor parece contradizer. E nesse sopro você encontra alívio. Alívio para a mente cansada, alívio para o coração pesado, alívio para a alma ferida. É como se cada nota de gratidão fosse uma gota de bálsamo caindo sobre a ferida mais profunda. É como se cada palavra de louvor fosse uma chave abrindo cadeias invisíveis. E então você entende. O amor de Deus não apenas consola, ele liberta, não apenas acalenta, mas restaura. Não apenas se declara, mas se manifesta em poder. Esse amor já atravessou gerações, ele sustentou reis, fortaleceu profetas, acompanhou peregrinos, guiou famílias inteiras. E hoje ele chega até você com a mesma intensidade, com a mesma fidelidade, com a mesma promessa. Eu estarei com você todos os dias. Não permita que a dor do passado roube a esperança do presente. Não permita que as vozes da acusação abafem o som do amor eterno. Não permita que a insegurança te faça esquecer. Você é rebanho do Senhor. Deixe essa verdade se tornar âncora para a sua alma. Deixe que o coração se firme não em sentimentos passageiros, mas na constância do amor divino. Deixe que a fé se fortaleça não nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus que nunca muda. E se essa palavra tem encontrado abrigo dentro de você, não a retenha. Permita que ela se torne testemunho vivo. Compartilhe esse amor com quem está perto, seja com uma palavra, seja com um gesto, seja com a vida. E aqui mesmo, neste espaço, deixe sua marca de fé. Escreva nos comentários aquilo que Deus tem feito. Inscreva-se para continuar caminhando nessa jornada. Não como um simples hábito, mas como parte de um movimento maior que espalha a esperança em meio a um mundo tão carente de amor verdadeiro. Porque no final de tudo, o que ecoa não é a dor, não é o medo, não é a dúvida. O que ecoa é essa verdade eterna. O Senhor é bom e o seu amor nunca deixará de ser amor. Há momentos em que a vida parece uma sucessão de portas fechadas. Você tenta avançar, mas encontra resistência. Você ora por mudanças, mas o silêncio parece ser a única resposta. E nesse caminho, o coração começa a se perguntar: será que Deus ainda se lembra de mim? O Salmo 100 vem como um sussurro suave em meio ao barulho das dúvidas. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Essas palavras não são poesia vazia, elas são âncora para uma alma cansada, são corda lançada a alguém que está se afogando, são farol que guia no meio da escuridão. O amor de Deus não se mede pela quantidade de portas abertas, mas pela certeza de que Ele caminha com você em cada corredor da vida. Mesmo quando o silêncio parece duro, Ele ainda está presente. Mesmo quando as respostas não chegam, o seu amor continua sustentando cada respiração. Pense por um momento. Quantas vezes você já atravessou momentos que pareciam impossíveis? Quantas noites em que a dor parecia insuportável? E ainda assim, você está aqui hoje. Não por acaso. Não por acaso você chegou até esta mensagem. Você está aqui porque o amor de Deus nunca deixou de te sustentar. E se Ele sustentou até agora, Ele não deixará de sustentar no amanhã. Porque a fidelidade dele não é limitada ao ontem. Ela se renova no hoje, ela se estende ao futuro, ela é eterna. Quando o salmista fala que somos o rebanho do pastoreio do Senhor, ele está dizendo algo profundo. Você nunca caminha sem direção. Mesmo quando não entende, há uma voz guiando. Mesmo quando não vê, há mãos conduzindo. Mesmo quando não sente, há um coração divino pulsando amor por você. Esse amor é o que transforma deserto em jardim, é o que muda pranto em dança, é o que pega o vale da sombra da morte e o transforma em lugar de testemunho. Mas talvez você se sinta indigno desse amor.
Talvez as lembranças de erros passem como um filme na sua mente. Talvez a culpa tenha construído muros altos ao redor do seu coração. Mas ouça, o amor de Deus é mais alto que esses muros. Ele escala as paredes da sua resistência, ele derruba os portões da sua vergonha, ele alcança você exatamente onde está. E quando esse amor alcança, ele não apenas toca, ele restaura. Ele cura a memória, ele acalma a mente, ele renova o espírito. Ele coloca um cântico novo nos lábios, mesmo de quem achava que nunca mais poderia cantar. Por isso o salmista convida, apresentem-se diante dele com cântico. Não importa se a sua voz é afinada, não importa se a sua canção é perfeita. O que importa é que ela nasce de um coração sincero. E diante de Deus, até mesmo um suspiro carregado de fé se torna melodia agradável ao céu. Talvez hoje a sua canção seja apenas um sussurro: Senhor, ajuda-me. Talvez seja apenas um gemido que não consegue ser traduzido em palavras. Mas saiba, o Espírito Santo traduz cada lágrima, cada silêncio, cada respiração em oração diante do Pai. E esse Pai responde, não porque você merece, mas porque o amor dele é eterno. Agora, feche os olhos e permita-se sentir esse amor. Ele envolve como um manto quente em meio ao frio. Ele sustenta como braços firmes em meio à queda. Ele guia como luz suave em meio à escuridão. E dentro desse amor, você pode descansar. Descansar não significa ausência de problemas. Significa confiar que existe alguém maior cuidando de tudo. Significa saber que mesmo no caos existe um pastor que não perde o controle. Significa lembrar que, ainda que tudo mude, o amor de Deus permanece o mesmo. E é nesse descanso que nasce a verdadeira liberdade. Liberdade de não ser escrava da culpa, liberdade de não ser refém do medo, liberdade de não depender da aprovação humana para se sentir amado. Porque, quando você entende que o amor de Deus é eterno, nada mais pode te prender. Então, hoje, faça um gesto simples, abra o coração. Diga a Ele, Senhor, eu entro por tuas portas com gratidão, eu entro nos teus átrios com louvor, eu confio no teu amor que nunca falha. E permita que essa oração transforme o ambiente ao redor, permita que ela se torne o ponto de virada em sua caminhada. E se essa mensagem tem falado com você, não deixe de espalhar essa esperança. Deixe nos comentários uma palavra de fé, inscreva-se para continuar recebendo mensagens que edificam, compartilhe para que outros também descubram que há um amor eterno os esperando. Porque, no fim, tudo se resume a essa verdade que ecoa de geração em geração. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Existe uma força invisível que sustenta o universo, e essa força tem um nome: amor de Deus. Não é um amor frágil, não é um amor passageiro, não é um amor sujeito ao desgaste do tempo. É um amor eterno, que começou antes da sua primeira respiração e que seguirá além da sua última lágrima. O Salmo 100 é mais do que um cântico de adoração, ele é um retrato da essência desse amor. Ele nos convida a atravessar portas com gratidão, a entrar em átrios com louvor, a reconhecer que não somos donos de nós mesmos, mas filhos de um Deus que cuida, que guia, que sustenta. Talvez você carregue feridas profundas, talvez tenha cicatrizes de rejeições antigas, talvez sinta que não merece ser amado. Mas o amor de Deus não se baseia no que você fez, nem no que deixou de fazer. Ele se baseia em quem Ele é. E porque Ele é amor, porque Ele é bondade, porque Ele é fidelidade, nada pode mudar o fato de que você já é amado. Imagine-se por um momento diante desse amor. Ele não te olha com olhos de acusação, ele não te julga com frieza. Ele te olha como um pai que se alegra em ver o filho voltar para casa. Ele te recebe não com cobrança, mas com abraço.
Ele não pergunta por que demorou, mas sussurra: ainda bem que você veio. E nesse abraço, toda a vergonha perde a voz. Nesse abraço, toda a culpa se dissolve. Nesse abraço, você encontra descanso para a alma cansada, cura para as memórias dolorosas, esperança para os dias incertos. Esse é o convite do Salmo 100, viver uma vida ancorada no amor eterno. Não apenas cantar em dias de festa, mas servir com alegria mesmo em dias de dor. Não apenas louvar quando tudo vai bem, mas atravessar os portões com gratidão mesmo em meio às lágrimas. Não porque a vida é fácil, mas porque o amor de Deus é constante. E quando você escolhe viver nesse amor, algo muda dentro de você. As pressões externas já não têm o mesmo peso. As comparações já não têm o mesmo efeito. O medo já não tem a mesma força. Porque você entende que o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é aos olhos de Deus, amado, guardado, pertencente. E isso traz uma liberdade que nada pode tirar. A liberdade de caminhar sem correntes. A liberdade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. A liberdade de saber que, aconteça o que acontecer, há braços eternos prontos para te segurar. Talvez você olhe para o futuro e ainda veja incertezas. Mas lembre-se, o mesmo Deus que sustentou ontem está sustentando hoje e continuará sustentando amanhã. Sua fidelidade é de geração em geração. O fio que sustentou o passado é o mesmo que guia o presente e garante o amanhã. Por isso, permita-se descansar agora. Deixe que cada batida do coração seja lembrança de que você não está sozinho. Deixe que cada suspiro seja confissão de que você é amado. Deixe que cada lágrima seja prova de que o amor de Deus é real. E quando terminar esta oração, não permita que a rotina apague essa chama. Leve consigo a certeza de que o Senhor é bom, de que sua misericórdia não tem fim, de que sua fidelidade jamais falhará. Leve consigo a decisão de viver com gratidão, de atravessar cada porta da vida com louvor, de servir com alegria, não por obrigação, mas como resposta ao amor eterno. E se essa palavra encontrou espaço em sua vida, torne-a viva também na vida de outros. Deixe um comentário de gratidão, inscreva-se para continuar recebendo mensagens de fé, compartilhe esta verdade para que mais corações descubram que existe um amor maior do que qualquer dor. Porque no fim, tudo o que permanece é essa confissão que ecoa para sempre. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração em geração.